Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, no capítulo 19. Nós estamos aqui dando continuidade, né? E ainda estamos no capítulo 19, mas irei falar aqui do chamado de Eliseu. Para quem já ouviu a mensagem de ontem, a gente ouviu que o Senhor orientou a Elias lá no Monte Sinai para ele ungiu Eliseu para ser o sucessor dele, né? E quando Elias saiu lá do monte, né? Ele já foi colocar em prática, já foi fazer o que o Senhor tinha ordenado para ele. Então, nós vamos ver aqui que depois que ele saiu de lá, ele parte de lá e vai ao encontro de Eliseu. Vamos ler aqui no versículo 19. Vem dizendo assim, 19. E partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar, né? Então aqui no tempo de hoje é diferente. Aqui eles entendeu, né, o chamado, né, o chamado de Deus. Ele sabia que eles eram homem de Deus, e quando lançou a capa, ele viu que ele tinha uma missão, né? Então, depois que ele lançou a capa e continuou a caminhar, Eliseu entendeu que Deus tinha uma obra na vida dele, que é o chamado dele. E Eliseu deixou, né, os bois ali, correu atrás de Elias e disse para ele assim: olha, deixa eu primeiro me despedir dos meus pais, né? Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Então eu o seguirei. E Elias falou para ele assim: olha, pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Ou seja, pense no que eu lhe fiz, no sentido, né, que ele foi escolhido e chamado por Deus. Ele tinha uma missão agora, né? Que ele vinha voltar depois de se despedir dos pais dele. Então, o que ele fez, né? Quando eles o encontrou, ele estava ali no campo, né? Ele estava arando no campo, eles tinham os bois dele. E o que ele fez? Ele pegou aqueles bois dele e matou. E usou a madeira do arado para fazer fogo, assar carne. Ele deu essas carnes, todinha que ele assou, e distribuiu, né, para o povo daquela cidade, né, porque ele não estaria mais ali, ele estaria a serviço de Deus, ele estaria sendo sucessor de Elias, aprendendo com ele. Então ele estaria agora sob a direção de Deus, então eles não tinham um lugar certo de ficar. Então ele foi e matou os bois e deu de comer para aquele povo. Todos eles comeram. E partiu com Elias como seu ajudante, né? Então, ele entendeu o chamado dele, ele não questionou. Em outras palavras, ele disse: eis-me aqui, e foi se despedir, né? E em seguida foi até o encontro de Elias, né? Então, nós sabemos que Deus, né, que nos chamou, é aquele que nos capacita, é aquele também que vai nos ensinar, é aquele também que, que vai nos instruir, pois o homem de Deus, Elias, estaria ensinando, estaria levando ele para os lugares, e assim ele estaria vendo, né, toda a trajetória de Elias, como Deus usa, e a experiência ia ter ali a experiência, né? Ele agora iria ser trabalhado, né, por Deus ali. Então, nós estamos vendo que o primeiro passo Elias já deu, né? Foi lá e colocou em prática o que o Senhor pediu dele. E nós vamos ver aqui que Ben-Hadad ataca Samaria. E nós vemos que o Senhor tinha orientado a Elias, né? Deixa eu ver aqui. Aqui nós sabemos também que Elias tinha as instruções
também para ungir Azael para ser rei da Síria. E depois ungiu também Jeú, neto de Nizim, para ser rei de Israel. E o Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Né? Então, ele já tinha uma missão, né? Ele já tinha escolhido Eliseu, então ia ser escolhido outros reis aqui. Então, nós vamos ver aqui que esse rei aqui da Síria, né? O Ben-Hadad, ele tinha mobilizado o exército dele em apoio de 32 reis aliados de seus carros de guerra e cavalo. Né? Eles cercaram Samaria e atacaram Ben-Hadad, né? E atacaram Ben-Hadad e enviou mensageiro à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel. Então, Ben-Hadad, ele mandou lá um mensageiro informar para ele lá, né? Que a prata, o ouro dele, os bens dele, as esposas, os melhores dos seus filhos, agora seria dele, né? E ele disse, o rei Acabe disse assim, está bem, meu senhor rei, respondeu o rei de Israel, tudo o que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram, assim diz Ben-Hadad, já exigi que entregasse a sua prata, o seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, a essa hora, enviarei os meus oficiais para vasculhar o seu palácio e as casas de seus oficiais e tomar tudo o que consideram com valor. Então, além de ele ter tudo isso, Ben-Hadad, ele queria ir lá, fiscalizar na casa de Acabe, na casa dos oficiais lá do palácio, para ver se tinha algo de valor. Então, Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse, veja como esse homem quer a nossa desgraça, já concordei em entregar minhas esposas, meus filhos, minhas pratas, meu ouro, e não ceda a nenhuma outra exigência. Aconselham a autoridade o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, diga ao meu senhor, rei, eu lhe darei tudo o que você pediu a primeira vez, mas eu não posso aceitar a última exigência. O mensageiro voltara a Ben-Hadad com essa resposta, então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe, que os deuses me castiguem severamente, se resta o pó suficiente de Samaria para dar um punhado de cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu, o guerreiro que se gloria como guerreiro, o guerreiro que se arma com a sua espada para lutar não deve se vangloriar com o guerreiro que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e outros reis quando bebiam suas tendas e preparam-se para atacar. Ordenou Ben-Hadad e seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. Então, nós vimos aqui que eles estavam em confronto. Ben-Hadad, ele atacou Samaria, né? Mas esse ataque não foi bem sucedido, pois a vitória foi de Acabe, né? Mas Ben-Hadad deixou bem claro que ele voltaria para guerrear contra Acabe de novo. Então, ele já mencionou aqui, olha, vocês se preparem porque nós vamos atacar de novo, né? O povo de Israel, né? O povo israelita, eles lutaram, venceram os inimigos, né? E nós estamos vendo aqui que esse segundo ataque aqui, né? Foi de confronto, pois o Ben-Hadad, ele queria, né, vencer. Como ele não venceu, ele estava planejando já outra luta. Então, você vê que mesmo Acabe vencendo pela misericórdia de Deus, pois ele já andava na desobediência juntamente com o povo, e mesmo assim Deus ainda falava com ele, né? Como nós vimos aqui na palavra de Deus, que assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu entreguei em suas mãos, com isso você saberá que eu sou o Senhor. Então o Senhor estava mostrando para Acabe que ele era com eles, que era a mão dele que estava fazendo ele vencer, né? Ou seja, ele vendo as maravilhas, vendo o poder de Deus, vendo que Deus podia fazer deles uma grande bênção, que se eles voltassem para o Senhor. Então o Senhor sempre estava dando um sinal, né? Que era ele que estava guerreando, que a vitória era certa, mas só que esses corações não se voltaram para o Senhor. Esses corações continuaram inclinados para outros deuses e viviam distante do Senhor.
continuou com o seu coração endurecido. Nós estamos vendo aqui, cadê? Vamos ver aqui já no 23, o segundo ataque de Ben-Hadad. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-lo com facilidade nas planícies. Dessa vez, porém, substitua os reis por outros comandantes, reúnam outro exército como que o Senhor perdeu. Deu no mesmo número de cavalo, carro, guerra, lutaremos contra os israelitas na planície. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, ele convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em ataque. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com os enormes exércitos sírios que cobriam todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. Os homens de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro lado durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e escondeu um quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que o rei de Israel são misericordiosos, vão nos humilhar, usar panos de saco, cintura de corda na cabeça, nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram pano de saco, cordas, e foram ao rei de Israel suplicar o seu servo Ben-Hadad, diz: peço que me deixe viver. Então, mais uma vez, eles estavam sendo derrotados pelo povo israelita e pelo rei Acabe, né? E um dos servos do Ben-Hadad falou: olha, eu sei que o povo ele é misericordioso, se nós intercedermos, falarmos com ele, ele vai nos ouvir. Então eles se vestiram de saco, né? E foram até ele e pediu para deixá-lo eles vivos, né? E o rei respondeu para ele assim: ó, ele ainda está vivo? Esse é meu irmão? Os homens interpretaram isso como um bom sinal. Aproveitando essas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vá buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe convidou-o para subir a sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei a cidade do meu pai, que meu pai tomou do seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércios em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Então aqui eles conversaram, entraram num acordo. E Ben-Hadad falou: olha, eu vou entregar as terras que meu pai pegou do seu pai em Samaria, né? Então, aqui ele vem dizendo assim: Acabe disso, sobre essa condição aí, né, eu libertarei você. Então, os 2 fizeram um acordo. Ben-Hadad foi liberto. Depois desse acordo, Ben-Hadad foi liberto, né? Mas não ficou por isso, né? Aqui vem dizendo já no 35 que o profeta condena Acabe, porque os dias de Acabe já estava já acabando, né? O reinado dele já estava acabando. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo, o profeta, a dizer ao outro: dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão matará. Assim que você sair daqui. Quando ele partiu, um leão atacou e matou. Em seguida, o profeta se dirigiu ao outro homem e disse: dê um soco em mim. E um homem deu um soco no profeta e feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha, acirrada, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie esse homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas.
O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que o havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, o seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido, né? Então nós estamos vendo aqui, né, que a misericórdia de Deus estava ainda sobre Acabe, né? Eles venceram, eles fizeram um acordo e não mataram, né, o Ben-Hadad. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que nós só vencemos com o Senhor, né? Pois a pessoa que vive longe, distante do Senhor, né, ela está sob o domínio do inimigo, né? O inimigo está liderando. O inimigo está esperando o momento propício para acabar, né? Então, enquanto há tempo, né, devem aproveitar a oportunidade, né, de vir para o Senhor, de resgatar a sua comunhão, a sua santidade, de resgatar, de se redimir com o Senhor. Por quê? A Bíblia diz que o diabo veio para matar e roubar e destruir, né? E o diabo, ele sabe como agir, né? O diabo está ali para impedir que a pessoa seja salva, que a pessoa saia da morte, continue a viver dias de ruínas, né? De dor e de sofrimento. Humanamente falando, estava tendo sucesso, estava vencendo. Mas só que o dia de Acabe já estava contado, porque ele estava sobre a desobediência, não estava mais obedecendo o Senhor, né? E nós sabemos, né, que o inimigo tinha pressa, porque já tinha dado corda, já tinha dado brecha, e Deus o tempo todo, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, estava ali, né, esperando o povo se posicionar, o povo buscar a esse Deus, né, buscar o arrependimento, e eles nada. Viveram ali debaixo dessa escravidão, debaixo da maldição. E aqui vem dizendo, né, que Deus já estava trabalhando, né, porque o reinado do povo israelita não podia ficar mais sob o domínio de um rei desobediente. Tinha que estar alguém liderando aquele povo que temia Deus, que obedecia a Deus, porque Deus tinha planos, Deus tinha propósito, né, de fazer a nação dele forte, a nação dele referente, uma nação que todos olhassem e vissem o poder de Deus, o Deus vivo, poderoso, e como que as outras nações iam ver essa referência, ia ver essa transformação, ia ver que o povo de Deus serve somente um Deus. Desse jeito não tinha como, porque o povo estava oscilando entre Deus e Baal. Então, eles não podiam dar esse exemplo, esse mau exemplo. Eles tinham que adorar somente a Deus. E com o rei que não temia a Deus, ele jamais ia escolher o lado certo. Então, o único jeito era o Senhor eliminando, né, aqueles que estavam ali à frente do cabeça, né, para que o povo viesse se voltar para o Senhor. Tem uma liderança, né, que teme ao Senhor e que faria o seu povo se voltar para Ele, que faria o seu povo se inclinar para o Senhor, fazer o que é certo, né? Porque o Senhor não fez o povo dele para viver na desobediência. Deus fez o povo dele para viver em santidade, para viver em obediência, não para desonra. O povo estava desonrando o povo e, juntamente com o rei, tinha acendido a ira de Deus. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. O reinado sem o Senhor não era um reinado bem-sucedido e abençoado. Foi um reinado de sofrimento, de luta, né? Então, o que nós estamos vendo, né? Que Elias ainda estava ali, cuidando, falando com eles, e estava fazendo a parte dele, mas o que Elias não podia fazer era mudar o coração daquele povo. Por quê? Porque só Deus pode mudar, e se a pessoa quiser mudar. Pois é, salvação individual. Ninguém pode
batizar alguém e dizer que agora vai servir a Jesus. A pessoa tem que se decidir se batizar, porque ela que vai ser cobrada. A salvação individual, né? Por isso que a Bíblia vem dizendo, né? Foi uma das mensagens que eu falei hoje à tarde em Coríntios. Estava falando aqui, o Paulo, ele estava falando aqui, deixa eu pegar para não ficar nas minhas palavras. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Paulo vem falando aqui que sempre que alguém volta para o Senhor, o véu é removido, né? Então aquele povo estava com o coração endurecido, né? Então Deus não podia operar, né? O Espírito do Senhor, pois o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Ou seja, o Senhor vai ter liberdade de agir no coração que dá lugar para Ele, que diz sim para Ele, que aceita a palavra dele. O povo não estava aceitando a condição. O povo queria fazer o que queria, andar na desobediência, desagradando a Deus, deixando Deus insatisfeito, deixando Deus irado, né? Então nós sabemos que a desobediência gera morte, gera destruição, gera sofrimento, né? E entre outras coisas de mal, né? A pessoa cansa, a pessoa nada e parece que não sai do lugar, ou seja, está na escuridão, não tem saída, não consegue andar porque está na escuridão, né? Aparentemente está bem, porque está fazendo o que quer, não quer ter compromisso, relacionamento com Deus, e por isso que continua. Mas quando a luta vem, os problemas vêm, vai se apertando, ela vê que não aguenta mais, com a força do braço ela não consegue, aí sim ela vai apelar para Deus, ela vai buscar a Deus, porque ela vê que somente Deus vai poder ajudar, né? Então quando não está doendo, ainda dá para aguentar, quando está doendo, ela vai se render a Deus. Então muitas vezes a dor, o sofrimento faz com que as pessoas voltem para o Senhor, porque ela reconhece que essa dor está difícil de suportar, está difícil, né, sozinho. Somente Deus pode ajudá-lo. Então, por isso que muitos não vêm pelo amor, mas vêm pela dor. Mas Deus sabe como trabalhar, né? Porque Deus não quer perder ninguém. Deus quer trazê-lo para perto dele. Deus quer salvar. E muitas vezes o meio de salvar vai ser esses dias aí de ruína, de sofrimento, né? Então, aqui vem dizendo assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, né? Nós hoje, que já não temos esse véu no rosto, né? Nós passamos a enxergar com clareza. Podemos refletir também a imagem de Cristo, ou seja, podemos ser essa testemunha, podemos agora ser a prova viva do poder de Deus, né? Podemos passar essa transformação que há dentro de nós, porque ela será vista, ou seja, o perfeito estando em nós, cada vez mais seremos parecidos com o Senhor, né? E esse povo não estava parecido com o Senhor, o rei Acabe não estava parecido com o Senhor, ele estava distante do Senhor, né? E nós sabemos que nada dá certo sem o Senhor no controle, na direção, conduzindo nossas batalhas. Nada dá certo sem o Senhor. Nós não fomos feitos para viver distante do Senhor. Não. Filhos que foi moldurado, feito, trabalhado pelas mãos do Todo-Poderoso, não foi feito para viver longe dele, né? O inimigo que quer que os filhos fiquem longe, seja desobediente, porque sabe que os planos de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Então ele não quer que os filhos de Deus usufruam das maravilhas, usufruam dos seus benefícios, porque herdeiro do reino de Deus, né, tem que usufruir os benefícios. O diabo não quer que os filhos usufruam, passa a reinar, passa a viver, né, a viver
como filho prudente, filho desobediente. Ele quer filho desobediente, o diabo, ele é desobediente, mentiroso. Ele quer que os filhos que Deus criou sejam igual a ele. Ou seja, um anjo que caiu, desobediente, né? E ele quer esse padrão, quer essa identidade, mas só que foi para isso que o Filho de Deus veio ao mundo, para desfazer a obra do diabo, né? Então, essa é a chance, essa oportunidade de se redimir, de se voltar para o Senhor e deixar Ele mudar a sua vida, liderar a sua vida e te fazer mais do que vencedor e fazer você um novo homem, uma nova mulher. Ah, mas você está falando aqui para quem está longe do Senhor, porque eu estou bem com o Senhor. A minha aliança está fortalecida. Amém, glória a Deus. Pega o que te serve, né? Aqui estamos falando de 3 etapas. Estamos falando do chamado de Eliseu, estamos falando de Ben-Hadad que atacou Samaria, estamos falando também da vitória de Acabe contra Ben-Hadad, estamos falando do segundo ataque de Ben-Hadad, que não foi sucedido, né? Então, estamos falando do chamado do homem de Deus, que ele ouviu, foi obediente, que possamos ser esses filhos obedientes que traz alegria para o Pai, que venhamos manter essa integridade, essa obediência, essa perseverança até a volta de Cristo. Amém? E estamos falando de filhos rebeldes também aqui, porque se está escrito na palavra, estamos vendo o quanto é desonroso desonrar o Pai, quanto é ruim, né, você colher frutos ruins quando você anda fora dos caminhos do Senhor. Então, Deus está nos mostrando que devemos manter a nossa lâmpada acesa, o nosso relacionamento de intimidade para com o Senhor contínuo, para que não possamos se desviar da rota, largando o Senhor. Pois é, Jesus falou para os seus discípulos assim: olha, essa missão que eu estou dando para vocês, né, vocês devem permanecer em mim, praticando a palavra, né, colocando em prática, guardando a palavra no coração de vocês, porque essa missão ela não pode ser feita no automático. Se vocês se desviarem desse propósito, essa missão vai deixar de ser feita. Então, para que esse propósito prossiga, vai depender de vocês também, estar ligado, estar focado, para não se deixar se desviar, para realizar as mesmas obras que eu realizei e ainda maiores. Ou seja, vai depender de cada filho de Deus, da nossa trajetória, da nossa caminhada com Cristo. Porque Deus sempre vai ter pessoas para substituir aqueles que estão na obediência, mas aqueles que começam a desobedecer o Senhor, se perde o reinado, né? Porque Deus tem que dar continuidade à obra dele. Deus deu oportunidade, Acabe não quis mudar, né? Então Deus vai lá e levanta, Deus vai lá e faz a obra, né? Então o povo não podia viver numa liderança desse jeito, né? Só maldição, só destruição, não podia, né? Então que possamos sempre fazer a boa escolha que gera a vida, né? Que nos faz está agradando ao Pai, não a nós, né? Então, por isso, o dever de orarmos sempre para que possamos estar unidos ao Senhor, ou seja, o dever de orar sempre e nunca desfalecermos, porque se deixarmos de orar, de ler a palavra, de estar envolvido com o Senhor, vai haver desfalecimento, as forças vai ficar pequenas e assim vai ficando distante do Senhor e até depois perdendo o vínculo, tornando-se inimigo de Deus e amigo do mundo. Mas o nosso Senhor Jesus nos resgatou, pois resgatou essa intimidade, essa proximidade, pois através de Jesus temos livre acesso ao Pai. Então você pode ir até o Senhor, buscar, invocar o nome dele, que você vai se encontrar, que você vai ser ouvido no nome de Jesus. Que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque a palavra diz que guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Pois é, guardando a palavra de Deus no coração, não pecaremos, colocaremos em prática e seremos filhos obedientes. Amém?
Então, eu vou ficando por aqui. Aqui já se encerra essa mensagem do Elias, mas eu darei continuidade depois, né, a outros capítulos de 1º Reis. Amém? Eu senti no coração de estar dando aqui de falar sobre 1ª Reis, né, alguns capítulos, né, que eu estava lendo. Então, estarei aqui abençoando a vida de vocês, e à medida que eu abençoo, estou recebendo, também estou sendo abençoada no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo no canal, Mensagem do Coração de Deus. Foi gravado hoje de tarde, já postei lá, mas foi uma palavra diferente daqui, né? Então, vai lá, curte, visualiza a mensagem, ouve e seja abençoado em nome de Jesus. Eu agradeço por cada inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes que eu entrar no canal ou lançar um vídeo, vocês ficam por dentro e vai lá, assiste e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Até que o Senhor tenha nos ajudado. Amanhã estarei aqui de volta com a glória de Deus. Fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.